Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva. Vamos dar continuidade aí à nossa aula de projetos pedagógicos na educação infantil, agora a parte 2. Ontem nós fizemos aí a parte 1, já estava um pouco cansado, já tinha feito alguns vídeos, então vamos dar continuidade aí à parte 2. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, porque serão várias aulas aí, nós vamos compartilhar um pouquinho que nós sabemos com vocês aí, tá? E aprender também com vocês através dos comentários. Então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like positivo lá, assim não, hein, pelo amor de Deus, assim, ó, dá aquele like positivo lá pro professor Malva. Por quê? Porque não custa nada para você e ajuda muito o canal pequeno, simples, vocês podem ver, feito aqui na minha casa mesmo, mas ajuda bastante nesse compartilhamento, pessoas ajudando pessoas, prestando concursos públicos, aí muitos professores que fizeram esses videozinhos simples, me ajudaram muito, pessoal, então não precisa... É claro que eu espero um dia poder ter aquelas aberturas bonitas, tal, mas no momento, o pouquinho que a gente sabe aqui, o pouquinho conhecimento, o importante é passar o conteúdo, deixar os canais profissionais, aí muitas vezes a gente tempera demais o canal e o conteúdo mesmo acaba ficando, deixando a desejar. Não é o que eu pretendo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ontem a gente parou, deixa eu ver aqui no texto, a nova concepção da aprendizagem. No século XX, a base adotada da educação era a da adaptação ao ambiente. Tá? O ambientalismo, comportamentalismo, também chamada de behaviorismo, tá? É da adaptação ao ambiente que emergem os novos conhecimentos. Hoje, a gente não usa mais esse ensino baseado na premiação. Por quê, pessoal? Porque antigamente tinha muito aquela coisa assim, o melhor aluno da sala, a gente vai colocar a foto dele aqui, igual aquela lanchonete lá que eu não vou dizer o nome, mas coloca lá o funcionário do mês, né? Então, nós vamos colocar o melhor aluno do mês aqui, a foto dele. Olha, o melhor aluno do mês, ele vai ganhar um brinde, alguma coisa assim. Eu mesmo já ganhei na minha primeira série lá, hoje, a primeira série seria o segundo ano hoje, né? Antigamente, a primeira série primeira, quarta série, né, no primário, e eu, por exemplo, eu ganhava muitos prêmios das professoras, por quê, gente? Quando eu tinha 4, acho que 5 anos aproximadamente, a minha irmã mais velha me ensinou a ler. E eu consegui aprender a ler antes de entrar na escola. Então, no ano seguinte, eu entrei no pré, que hoje seria o primeiro ano, né? Mas antigamente era o prézinho, né? A gente chamava. Quando eu entrei no pré, eu já sabia ler e as professoras ficavam espantadas. Nossa, aquele aluno ali sabia ler, né? E aí, quando eu cheguei na primeira série, eu era um aluno aplicado. Então não é que eu era queridinho, eu fui criado ali muito rígido, então fui criado aprendendo a respeitar o professor, né? Então tinha medo até do professor. Minha professora da primeira série, embora fosse muito boazinha, mas eu tinha aquela questão do respeito, do medo, olha, professora, eu não posso mal... eu até me assustava com alunos assim que respondiam à professora, porque aquilo para mim era uma coisa de outro mundo. E eu recebia premiações, por quê? Porque eu sempre me destacava, eu estava à frente das crianças, eu já estava alfabetizado, então... eu captava os ensinos, as matérias, tudo muito rápido que a professora ensinava. Mas isso, gente, é uma coisa negativa. Por quê? Porque quando você tem aquele aluno que ele tem dificuldade, ele sabe que ele tem dificuldade, ele acha que ele nunca vai aprender. E cabe a você, nós, professores, mostrarmos para ele que ele pode sim, que ele vai chegar lá. Tem um vídeo muito bonitinho na internet que mostra lá uma mulher acima do peso, bem gordona, foi na academia e chegou lá o professor, vamos lá pessoal e tal, e todo mundo malhando, e acho que era aula de dança, não me lembro certo, e a mulher, coitada, não conseguia e tal, e o professor parou a aula e foi para ela, e todo mundo na aula começou a incentivar, vai, e aí tinha que completar o programa ali do exercício, e todo mundo parou de fazer o que estava fazendo, e todo mundo torcendo, e ela concluiu a aula, com o professor, com o incentivo do professor, com o apoio dos colegas. Gente, e o que aconteceu com essa mulher? Ela voltou no dia seguinte, ou na próxima aula, não sei, mas ela voltou por quê? Porque o incentivo é tudo, gente. Quando você encontra um colega com dificuldade, você não pode chegar e falar assim, não, vou montar aquele grupinho de trabalho, eu quero esse, porque são os espertos da sala. Se você pegar aquele filme Os Estagiários, que conta a história do Google, eles tinham que fazer o estágio lá para ver quem que ia ser os novos funcionários da empresa lá do Google, e tinha um rapazinho lá que era muito, sabe, metidinho, e queria mandar em tudo, e ele era o bambambam, e ele já achava que estava dentro da empresa, e ele começou a montar o grupo dele justamente dessa forma, gente. Ele começou a montar o grupo dele ali, ele só queria os melhores, tal, ele não queria, e aí acabou sobrando o grupo de quem? Dos fracassados, aqueles que todo mundo olhava e falava, isso aí não dura no primeiro estágio. Gente, vale aí assistir o filme, quem já assistiu, vale assistir de novo.
Quem não assistiu ainda, vale a pena. Não vou contar, porque senão daqui a pouco perde a graça o filme. Mas, gente, tinha muito isso. E hoje ainda existe essa questão de a pessoa mais inteligente da sala, ele quer pegar os melhores para montar aquele grupo de elite. E aí os outros grupos ali, né, o grupo quem gosta de Harry Potter, né, como eu, o grupo da Lufa-Lufa lá, que é o grupo dos desprezados, aquele grupo daqueles que, né, sai muita gente boa da Lufa-Lufa, mas todo mundo, ninguém bota fé, ninguém quer ser da Lufa-Lufa, né, quem gosta do Harry Potter, ninguém quer fazer parte da Lufa-Lufa. E pessoal, o que o professor tem que fazer como mediador? Gente, eu trabalho isso na sala de aula, procuro colocar ali de uma forma que os alunos também não sejam forçados, mas procurar sempre mesclar os grupos ali. Poxa, teve um ano que eu trabalhei que foi muito legal, que eu coloquei ali, eu tinha muitas meninas na sala, sempre trabalhei com estágio 1, são crianças pequenas de 4 anos, e no final do ano eles já estão com 5. E eu comecei a trabalhar ali com aquele grupinho, e eu tinha pouquíssimos meninos na sala, eu tinha muitas meninas. E aí o que eu comecei a fazer, meus meninos não se interessavam, não queriam fazer as coisas, o que eu comecei a fazer? Tinha aquelas mesas redondas, eu montava a mesa com um monte de meninas e um menino. Aí era outra mesa, um monte de menina, e os meninos ficavam bravos, porque, meu Deus, eu não quero ficar na mesa das meninas, mas eu separei os meninos, mas não como uma forma de segregação, como uma forma de incentivo. Então, como as meninas eram focadas nas atividades, nas coisas, no começo, os meninos sofriam ali, porque eles queriam estar com os colegas, eles não queriam estar com as meninas. Mas aquela coisa de ficar um menino em cada mesa, às vezes quando chegava um menininho a mais ali, ficava 2, mas eu botava os 2 mais quietinhos junto com as meninas. E quando não era um menino por mesa, na mesa ali de 4, 5 meninas, um garoto. O que aconteceu? Gente, foi uma coisa impressionante, porque eu tinha um menino ali que ele tinha muita dificuldade, não gostava de estudar, não se interessava por nada, e com pouquíssimo. E eu botei ele na mesa da elite, catei as meninas mais estudiosas, coloquei ali, e pau no gato, né? Quando chegou, gente, passou ali 1 mês, 2, esse menino estava transformado, porque a mesinha dele era sempre a mesma, com as mesmas meninas, e as meninas foram muito engraçadas, porque elas falavam assim, vou inventar um nome aqui, tá? Não vou dar o nome original da criança, mas vou inventar Frederico, vai. As meninas falavam assim, não, Frederico, não é assim que faz, olha, você vai fazer assim. E ele começou a sentir aquela coisa gostosa, porque no começo ele sentia que as meninas queriam esnobá-lo. Quando elas iam ajudar, ele falava, não, não quero, porque ele achava que as meninas eram mais inteligentes e que ele se sentia, entre aspas, uma palavra que a gente não pode usar, ele se sentia burro perto delas, porque ele se sentia incapaz, porque ele achava assim, não, as meninas sabem tudo, eu não sei nada. Com o tempo ele começou a perceber que as meninas ajudavam ele, que ele começou a entender as lições, aquelas coisas. Então eu ficava ali como mediador e tal, e não foi só o caso desse garoto, foi o caso de alguns outros também. E essa interação do forte com o fraco, o forte ajudava o fraco, e gente, eu montei uma sala maravilhosa, nem me lembro o ano que foi, mas foi uma sala maravilhosa com quem eu trabalhei naquele ano, e foi um projeto muito bacana. Depois a Prefeitura de Guarulhos fez a gentileza de tirar ali as mesas redondas, colocou carteiras individuais e juntou as carteiras onde as crianças mais apertam os dedos ali entre as carteiras do que trabalham em grupo. Horríveis aquelas carteiras, né? Então quando tinha as mesinhas redondas o trabalho fluía muito melhor. Mas estamos aí trabalhando com as ferramentas que tem, né? Tirar o martelo, a gente bate com o alicate, não tem problema. O importante é seguir com uma boa educação para os jovens. E aí, pessoal, o que acontece? Essa educação baseada na premiação de, olha, o melhor aluno vai ganhar isso, melhor... Gente, isso não pode existir, por quê? Porque aquele que é fraco, ele sabe que é fraco e ele se acha incapaz. Ele acha que ele nunca vai aprender. E o que acontece com isso? Ele vai desanimar. Aquele que sabe ali, que é inteligente, que entende tudo, ele vai cada vez, fazer mais. E ele vai... a foto dele vai ficar fixa lá na parede da sala. E o outro lá, que é mais assim, ele vai se sentir desprezado, e pior do que a criança são os pais. Os pais falam, puxa vida, sempre aquele outro aluninho que tá lá, puxa, meu filho não aprende, o pai, a mãe fica triste porque acha assim, poxa, meu filho é incapaz, eu acho que meu filho tem algum problema. E o seu filho não tem problema nenhum, na verdade. O que falta é o quê? Uma articulação na educação. Então, behaviorismo, gente, olha, essa coisa de, não, o aluno tem que se adaptar ao ambiente. Se ele não se adaptar ao ambiente, então ele não serve para estar na escola. A gente escuta isso em tudo que é grupo, não é só na escola, não. Tem diversos grupos aí que se você não se adequa, olha, esse grupo aqui já existe há anos, e se você não se adequa a isso, você não serve para estar aqui. E muitas vezes você tem muito a contribuir naquele grupo, mas por quê? Porque você tem uma articulação, uma visão diferenciada que poderia ajudar as pessoas que já estão ali e falam assim, não, você não serve para estar aqui. Gente, e na escola isso não pode se aplicar.
Tá bom? Hoje nós temos que buscar o que? O construtivismo de Jean Piaget, de Vygotsky, de Vallon. Aquele construtivismo onde nós valorizamos os erros do educando, mas não é que assim, o aluno errou, ele passa de ano. Não é isso, gente. É valorizar o erro. Olha, se ele errou, é porque ele pelo menos tentou fazer. E aquele que acerta, quando o professor vai olhar para ele, na verdade ele só acerta porque ele copia a lição do colega. E tem aquele que erra, mas quando ele erra, o professor olha e fala, ele errou porque ele está tentando. Aí quando o aluno vai lá faz de novo, ele errou do mesmo jeito? Não, ele errou de outra forma. Então ele continua tentando. E dessa forma, um momento aí ele vai, pessoal, conseguir acertar. E o professor vai ajudá-lo como mediador, vai dar uma articulação, procura colocar ali aquele coleguinha que sabe mais para dar um apoio para ele, para dar força para ele, e assim, logo, aqueles colegas que têm mais dificuldade, eles vão progredir juntos. Essa é uma das bases do construtivismo. Então nós não podemos mais trabalhar nessa pedagogia de mérito, de, olha, aquele que for o melhor vai ganhar um picolé, vai ganhar um chiclete, vai ganhar um livro pedagógico. Não podemos de forma nenhuma, tem que premiar ninguém. Quando houver uma festa, alguma coisa assim, a escola tiver condições ali de comprar um bridezinho para cada um, não tem problema nenhum. Mas você premiar os melhores alunos, gente, esquece isso aí, não pode existir. Outra coisa, aluno não tem que se adequar ao meio ambiente de forma nenhuma. O aluno, gente, ele tem que transformar esse ambiente de modo que todos ali sejam beneficiados, certo? Vamos ver o próximo tópico aqui? Focamos hoje em aprender e produzir cultura. Aprendizagem requer um contexto organizado. Essa organização da aprendizagem é sugerida por meio da pedagogia de projetos. Gente, o que é a organização? Né? Uma pedagogia num contexto organizado. Gente, quando você fala assim, olha, mas eu já tenho meu planejamento pronto, eu fiz ele em 1974, assim que eu me formei no magistério, eu uso ele até hoje, a folhinha está até amarela. Gente, isso aí não é ter uma organização. Isso é ser uma pessoa desfocada, uma pessoa que não busca novos horizontes, não busca aprender. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Claro que uma pessoa que dava aula em 74 já não está dando mais aula hoje. Vamos dar uma aumentada aí, vai. Começou a dar aula em 94. Né? Já deu aí, 94, já passa aí uns 35 anos, né? 35, 36 anos. Então você olha só. Gente, uma pessoa... Não, 94 dá 25 anos. Desculpa, gente, ó. Tô ruim da matemática, hein? Então vamos lá. Pessoa de 94 aí dá 25, 26 anos, né? É isso mesmo. Então, a pessoa que está 25 anos. Gente, de 94 para cá, o que vocês acham que mudou no mundo? Muita coisa, né? Começando aí pela internet que chegou aqui no Brasil, meados de 95, 96, chegou a internet aqui, chegou pesado. Nós tivemos aí também, foi o grande avanço tecnológico do nosso país, inclusive, foi o CD, aquele que a gente nem usa mais, né? Mas o CD foi um dos grandes avanços, chegou aqui no final da década de 80, mas se popularizou realmente em meados, no meio da década de 90 ali, foi que pegou pesado mesmo o CD. Logo em seguida surgiu aí o DVD e todas essas coisas mais. Então foram tecnologias que contribuíram muito com o mundo, não só com o mundo da educação, mas com o mundo cultural, diversas. Então, você vem pegando aí tudo que veio somando, né? Redes sociais, né? Nossa rede social, quando era criança, era o caderno de perguntas. Meu Deus, hoje, olha, nós temos diversas redes sociais aí que auxiliam o mundo. Muitas vezes a gente vai comprar uma coisa aí num site online, ele pede para fazer um cadastro ou logar com a sua conta do Facebook. Hoje, o Facebook eu posso falar que todo mundo tem, é de graça mesmo. Então, assim, o Facebook hoje, você pode logar com a conta do Facebook ou fazer um cadastro de meia página. Então, olha só como que o poder que tem dessa rede social, gente, a praticidade que tem, o benefício que causa pra gente. Olha, tantas coisas aí, a gente ficaria horas aqui enumerando. Pessoal, se a gente for trabalhar com projeto, um plano de trabalho que a gente fez lá, um planejamento que a gente fez em 94, para a gente chegar hoje aqui na educação, a gente sobreviveria, o que a gente passaria para esse aluno? Coisas que não tem mais a ver com nós. Seria o mesmo que você chegar para um aluno hoje e falar assim, olha, você tem que fazer um curso de datilografia. Morra procurando uma escola de datilografia hoje, mas vai lá, você tem que fazer. Você tem que fazer um curso, olha só, as moças faziam muito isso antigamente. Você tem que fazer um curso de secretariado. Os rapazes têm que fazer um curso de torneiro mecânico. Gente, nada disso hoje existe mais.
Tá? Então, tem torneiro mecânico? Tem o técnico lá, mas a máquina faz o trabalho de 50 torneiros mecânicos. Antigamente, torneiro mecânico era uma das profissões mais requisitadas. Hoje, pega uma máquina, ela faz o trabalho de 50 torneiros. Então, pode-se dizer que a profissão acabou. Tá? E então, assim, a gente não teve que se adequar, se remodernizar, montar novas coisas. Você imagina um plano de aula, gente, de 25 anos atrás? E pode apostar. Tem gente que usa, tem gente que faz, tem gente que acha que não tem que mudar, não tem que se adequar. Hoje nós vamos falar com nossos jovens, muitas escolas, inclusive particulares, estão trabalhando por meio de aplicativos, de plataformas online. Por quê? Porque o aluno gosta. Muitas vezes o professor fala, pessoal, já montei o trabalhinho de casa, tá lá na plataforma lá, é só entrar lá. Por quê, gente? Porque é o que o aluno gosta de fazer. Hoje, né, Leandro Carnal, inclusive, tem um vídeo maravilhoso que ele fala sobre o celular, gente, só que ele fala isso conscientizando realmente as pessoas. Mas vou usar uma fala dele aí para encaixar, né? O celular hoje, por exemplo, ele não é mais um aparelho, ele é uma extensão do corpo do jovem. O jovem hoje não vive sem o celular. Claro que, eu recomendo assistir esse vídeo do Leandro Carnal, porque ele realmente mostra uma orientação muito importante ali, passa uma orientação muito importante sobre sabermos utilizar as coisas e sabermos o momento de não utilizarmos também. Mas, quando a gente fala assim que o celular hoje é uma extensão do corpo, realmente é o que o jovem gosta, é o que ele está focado. Então você vai falar assim, olha, agora é hora de estudar, guarda o celular. Na escola eu concordo, mas em casa, por exemplo, readeque. Ao invés de você encher uma lousa de lição e falar assim, copia que é a lição para casa. Não, chega lá, monta aquela lição, puxa, fica prático até para o professor. Você vai lá, monta aquela... Monta online lá, coloca lá na plataforma, tá lá na plataforma, pessoal, o pessoal vai lá, acessa. Claro que para a escola pública é mais complicado, porque a maioria das pessoas não tem acesso realmente à internet de modo fácil, como tem os alunos da particular. Estou dando só um exemplo. Mas o que nós estamos falando aqui? Sobre a readequação. Tá? Então a gente tem que readequar, criar novas formas de ensino, formas que chamem a atenção do jovem. Por exemplo, trabalhar com temas que eles gostam. Por exemplo, você quer fazer eu prestar atenção em alguma coisa? Põe o Harry Potter no meio. Fui numa palestra muito bacana, uma palestra sobre a cabala hebraica, se não me engano, já tem bastante tempo. E ali, o palestrante falava assim. Daqui a pouco ele botou um slide lá, tinha um Harry Potter. Meu Deus do céu, ele falava do Harry Potter, ligando o Harry Potter à cabala. Star Wars, eu não gosto de Star Wars, mas era outro tema que chama a atenção. Então o público, cara, que já está começando a querer dormir na palestra, ele acorda. Porque ele fala assim, meu Deus, está falando de uma coisa que eu gosto. Então, quando você readequa, quando você chega, você pega uma série adolescente aí bacana, e você trabalha um tema na sala de aula, aí o aluno vai chegar em casa, não é que você vai passar isso como tarefa, né? Tem que respeitar aqueles que não têm o acesso. Mas, por exemplo, o aluno que tem acesso, ele vai chegar em casa lá, ele vai ligar lá o aplicativo na TV, vai procurar aquela série e vai assistir, por quê? Porque ele estudou alguma coisa na aula que falava daquela série. Você pega, por exemplo, a série Last Kingdom, que fala sobre os Vikings, mas também explora a grande... acho que é o rei Alfredo da França, que teve realmente aquela grande batalha com os vikings. Então explora um pouquinho desse lado, cuidado com a série, tem muita série aí que também tem conteúdos impróprios para os jovens. O pai vai falar, poxa, o professor tá mandando meu filho assistir uma coisa aqui, tem muita nudez na série. Não pode, né? Presta atenção, tem que assistir antes, ver aí se realmente é recomendado. Mas muitas vezes, gente, trabalhar dessa forma. Outra coisa também, você pega os garotos que não tem tanto interesse assim pelo estudo, vê algum jogo de videogame, você pega, por exemplo, a saga Assassin's Creed. A saga do Assassin's Creed é uma saga muito histórica, gente. Então, você pega ali, você não vai fazer um menino comprar um videogame, jogar o jogo só porque você falou. Mas muitos deles já jogaram, porque são jogos aí que já passam de 10 anos. Então eles vêm acompanhando a saga. Então quando você está no meio da aula ali, você vai olhar e fala, olha, inclusive lá no Assassin's Creed, olha aquela coisa, tem uma coisa no período da Renascença e tal. O aluno já se acende, ele quer participar, porque ele quer falar, porque ele viu aquilo no jogo e aquilo é importante para ele. Então, pessoal, essa readequação é muito, muito, muito importante para a educação. Tá? Você se readequar, falar a língua do jovem. Quando você fala a língua do jovem de uma forma saudável, você traz ele para a sala de aula. Olha, um outro exemplo que eu quero dar aqui, gente. Nos anos 90 mesmo, metade ali dos anos 90, o Padre Marcelo surgiu na TV brasileira e cantava aquelas músicas alegres e tudo. Gente, o que aconteceu? Estavam vindo arcebispos do Vaticano aqui para o Brasil, e quando vinha um arcebispo, ele ia lá para a cidade de Aparecida, reunia lá
200 mil, 250 mil pessoas para ver o arcebispo lá do Vaticano. Olha quanta gente, né? 250 mil pessoas. Padre Marcelo chegava no Natal, fazia uma missa, 1 milhão de pessoas, gente. Um padre. 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas já se reuniram para ver uma missa do Padre Marcelo. Por quê? Para idolatrar o Padre Marcelo? Não! Porque ele trouxe os jovens de volta para a igreja com aquelas músicas alegres, com aquela linguagem mais simples, aquela coisa assim, sabe, alegre, e chamando o jovem, vamos servir a Jesus, e aquela coisa. E o Padre Marcelo trouxe a juventude para dentro da igreja, e ele lotava as missas. E nunca se tornou uma pessoa arrogante ou vaidosa por conta disso. Pelo contrário, foi até perseguido, quase perdeu aí sua batina por ciúme de pessoas grandes, de grandes patentes da igreja, que não, inclusive não respeitavam isso, tinha ciúme, porque falavam, o padre é 1 milhão de pessoas, o cara lá tinha lá não sei quantos graus lá, e vinha para cá e não conseguia reunir 1/5 do que um padre fazia aqui no Brasil. Mas o trabalho do Padre Marcelo foi um trabalho muito bonito aqui no Brasil, levou muitos jovens de volta para a igreja, foi perseguido e nunca perdeu a sua fé, nunca perdeu a sua humildade e continua ali firme. É uma pessoa que eu admiro muito, gente. E usando o Padre Marcelo de exemplo, na parte da educação, é isso que nós temos que fazer, procurar falar a linguagem dos nossos alunos, conhecer os nossos alunos. Eu, por exemplo, na época dos Rebeldes, passava novelinha lá no SBT, e eu nem assistia aquilo, mas eu gostava das musiquinhas, então eu chegava na sala, aqueles aluninhos tudo pequeno, porque o Diego, porque não sei o quê, e eu falava assim, não, porque eu sou o Diego, você não sei o quê, e eu brincava e discutia com eles, e eles, o tio gosta do Rebelde. Gente, por quê? Porque você entrava no mundo da criança, e quando você entra no mundo da criança ou do adolescente, de acordo com o que ele gosta, você cria, inclusive tem um autor que defende muito isso, eu não me lembro o nome agora, que defende muito essa questão da afetividade, que acho que é o Vallon, que defende a afetividade, que ele fala muito assim, se o aluno tem... não, o Jean Piaget também defende isso, que se o aluno, ele tem aquela afetividade com o professor, é muito mais fácil o aprendizado. Quando o aluno, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vai com a cara do professor, ele nem presta atenção na aula. Então o aluno tem que gostar do professor, e para o seu aluno gostar de você, você tem que falar a língua dele, não adianta você ir lá e fazer toda uma parafernália, montar toda uma aula fantástica, se você não falar a língua do aluno, você não vai conseguir nada. Certo, pessoal? Vamos pro próximo tópico. Olha só, tem muita essa coisa assim, vocês falam, poxa, o professor Supermal, ele estica demais o assunto, mas gente, eu acho que esse bate-papo, ainda que eu esteja aqui passando o vídeo para vocês, mas em formato de bate-papo, tem como você amadurecer a ideia. Se eu só passar um tópico aqui e falar 5 minutos, você até aprende, mas assim que você desligar o vídeo, você já esqueceu. Quando você vê esse formato de bate-papo, essa coisa que o professor fala, que o professor dialoga e repete, explica e esmiuça bem um assunto, fica uma coisa mais popularizada e você consegue lembrar, adequar alguma coisa que você também vivenciou em sala de aula, e dessa forma a matéria ela penetra com mais facilidade na nossa mente, tá bom? Por isso que eu gosto de esmiuçar bastante aí, tá? O desafio é a forma de desenvolver a inteligência no aluno. Diminuir os conteúdos, mas aumentar o grau de dificuldade nas atividades propostas. Gente, isso aqui eu falei na outra aulinha, tá? Sobre essa questão dos desafios. Tem professor que é conteudista, trabalha lá a pedagogia tradicional. Ele vai lá e lição na luz, lição na luz. Eu tive uma professora de ciências que era horrível, gente. Era uma professora educada, bacana, bonitona, todos os alunos ficavam apaixonados por ela, mas era horrível para mim, era uma péssima professora. Porque ela chegava lá e entrava na sala e Aí eu, muito besta, né, louco, querendo esclarecer dúvida, levantava a mão, só um minutinho, por favor, deixa eu só concluir aqui. Concluía o assunto. Quando ela concluía o assunto, 5 minutos depois, gente, a minha pergunta já não mais fazia sentido, porque já tinha passado a matéria. E o pior, ela nem perguntava, você tinha uma dúvida? Não, gente, vou fingir que eu não lembro. Tacava o pau. Ela conseguia, gente, dar um capítulo de 3 páginas numa aula de 50 minutos, e explicando, lendo e explicando. Agora pergunta, quem aprendia alguma coisa? Mas eu ensinei. Claro, você ensinou, ninguém está dizendo que você não ensinou, mas o aluno aprendeu. Gente, era horrível a aula dela, porque era uma aula extremamente conteudista. Ela entrava na sala, explicava, não deixava o inseto do aluno perguntar o negócio, que nervoso que dava.
E aí, quando passava aquilo, ela já partia para o outro tópico e deixava a sua pergunta para lá. E se você insistisse, ela, tá, pergunta. Aí você ia perguntar um negócio, ah, então, ó, é isso, isso, isso. E tocava o assunto, então já perdeu o contexto, não existia diálogo, gente, que horrível que era aquela aula. Depois, há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, até reencontrei ela no shopping, estava nessas lojas grandes do shopping, ela estava lá com 2 filhas moças, eu lembro que na época ela estava até grávida de uma das meninas, e reencontrei, conversei, fui educado com ela ali, falei que eu também tinha virado professor, mas, claro, ela nem lembrava de mim, porque professor da rede estadual, né, gente, tem 700 alunos por ano, imagina, não tem condições de lembrar de todo mundo assim no decorrer da carreira, mas eu lembrei dela, mas eu não falei nada, mas assim, eu lembrava que era uma professora horrível de ter aula com ela. Gente, então tem professor que é muito conteudista. Então, qual que é o foco aqui, gente, nessa nova pedagogia? É você diminuir os conteúdos. Ah, mas aí o professor não vai, o aluno não vai aprender muita coisa. Aprende sim, gente, através da dificuldade dos desafios. Você pode trabalhar ali ao invés de você trabalhar um capítulo inteiro numa aula, trabalha ali, por exemplo, 2, 3 tópicos daquele capítulo. E aí você faz perguntas, instiga o aluno, aí quando ele responder, você viu que tá fácil, dá uma perguntada melhor. Né? Por exemplo, olha, qual que era o nome completo do Pedro que descobriu o Brasil? Ah, Pedro Álvares Cabral. Então, em que ano ele nasceu? Ah, ele nasceu em tal. Pois é, qual era o nome da mãe dele? Aí o aluno vai pensar. Então você vai, dentro daquele mesmo tópico, você vai dificultando as perguntas de modo ao aluno descobrir isso. Foi só um exemplo, claro. Mas instigando o aluno. Não tem necessidade de você puxar um capítulo. Não, mas olha, eu peguei o livro, são tantas páginas, eu dividi as páginas pelos números de aulas, descontando já os feriados, as emendas de feriados e o dia que eu vou faltar. E olha, ó, eu tenho que dar 8 páginas por aula. Para quê? Para que eu possa concluir o livro didático que foi apresentado. E o seu aluno está aprendendo o quê? Talvez ele não tenha aprendido 10 páginas das 430 que você quer propor para ele. Então, gente, diminui o conteúdo e aumenta o grau de dificuldade. Uma coisa no construtivismo que quem não entende critica muito e acha assim, ah, porque o construtivismo, a criança não aprende muito. Não é que não aprende muito, ela aprende sim, de forma qualitativa e não de forma quantitativa. Quantitativo, quantidade. Qualitativo é a qualidade do ensino. Tá? Então não é que mas aí se ele não aprende aquele programa completo, quando chegar no Enem, ele vai levar um pau. Não, ele não vai levar pau nenhum, porque primeiro, ele aprendeu os conteúdos, ele aprendeu a aprender, que é outra coisa extremamente importante, tá? Que aprender não é decorar, tá? Dá licença, só um instante. Aprender, pessoal, não é decorar. Aprender não é decorar, memorizar, nada disso. Aprender é você entender o contexto daquilo que está sendo apresentado. Tá? Então, mas então quer dizer que se o aluno aprender um capítulo, ao invés de 10, desde que ele aprenda bem, um capítulo é suficiente, e os outros 9? Gente, através daquele pouquinho que você ensinou, você foi dando uns graus de dificuldade, e você vai inserindo coisa dos outros capítulos. Às vezes até sem o aluno perceber, porque às vezes quando o aluno percebe que ele tem 10 capítulos para aprender, ele já fala, vixi. Agora, quando você pega e fala assim, pessoal, hoje nós vamos trabalhar só um capítulo, tá bom? Ah, mas vai ser um capítulo o ano inteiro? Não, pessoal, mas a gente vai devagarinho e tal. Então o aluno já fala, já sei que eu vou enrolar esse professor. Só que na verdade é você que está enrolando ele, de uma forma positiva, é claro. Você vai lá, dá aquele capítulo e vai inserindo conteúdos necessários. Devagarinho, sem o aluno perceber. Quando vê, ele adquiriu todo o conhecimento, mas sem você pressionar para ele, jogar, por exemplo, aqui, nós vamos estudar todos esses livros aqui esse ano. O aluno já desanima, ele odeia ler. Mas se você falar, vamos estudar esse livro aqui, pronto, vamos estudar esse aqui. Aí desse aqui, você vai puxando os assuntos dos demais. Quando os alunos falar, professor, mas a gente nem estudou os outros. A gente estudou sim, olha, a gente estudou isso, isso, isso. Tá? Então, gente, são metodologias que a gente diminui o conteúdo, aumenta a qualidade e aí devagar você vai inserindo de acordo com o que o aluno vai conquistando, tá bom, pessoal? Sem se preocupar com o conteúdo. Se preocupou com o conteúdo, nem o aluno aprende, nem você ensina e o ano letivo é perdido, tá? Pessoal, vamos continuar. Essa aulinha aqui vai ter 3 partes pelo visto, porque ela já ficou bem longa, então vejo vocês daqui a pouco na terceira parte da aula, tá bom?